Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar o Programa Nacional de Imunizações, conhecido pela sigla PNI. Esse programa é uma das políticas públicas de saúde mais importantes do Brasil e tem como objetivo controlar, eliminar e erradicar doenças preveníveis por meio da vacinação. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunizações organiza e coordena as campanhas de vacinação em todo o território nacional, garantindo que a população tenha acesso gratuito às vacinas por meio do Sistema Único de Saúde. A vacinação é uma das medidas mais eficazes de prevenção de doenças infecciosas. Por meio da imunização, o organismo passa a reconhecer determinados agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias, desenvolvendo defesas que protegem o indivíduo caso ele entre em contato com esses agentes no futuro. O Programa Nacional de Imunizações estabelece calendários de vacinação para diferentes grupos da população. Esses calendários são definidos pelo Ministério da Saúde com base em estudos científicos e epidemiológicos, levando em consideração as doenças mais relevantes para cada faixa etária ou grupo populacional. O calendário de vacinação da criança é um dos mais importantes, pois os primeiros anos de vida são um período de maior vulnerabilidade a diversas doenças infecciosas. As vacinas aplicadas nessa fase têm como objetivo proteger contra doenças graves como tuberculose, hepatite B, poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, meningite e febre amarela, entre outras. O técnico de enfermagem desempenha papel fundamental na aplicação correta das vacinas, no registro das doses e na orientação aos pais ou responsáveis sobre a importância de seguir corretamente o calendário vacinal. Além do calendário infantil, existe também o calendário de vacinação para adolescentes. Nessa fase são reforçadas algumas vacinas já iniciadas na infância e introduzidas outras importantes, como a vacina contra o HPV, que protege contra o vírus responsável por diversos tipos de câncer, principalmente o câncer do colo do útero. O calendário de vacinação para adultos também possui grande importância, pois muitas pessoas deixam de se vacinar após a infância. Entre as vacinas recomendadas para adultos estão as vacinas contra hepatite B, tétano, difteria, febre amarela, influenza e outras indicadas de acordo com a situação epidemiológica ou condições individuais de saúde. No caso dos idosos, a vacinação é fundamental para prevenir doenças que podem apresentar maior gravidade nessa faixa etária. Entre as vacinas recomendadas para pessoas com 60 anos ou mais estão a vacina contra a influenza pneumocócica e reforços contra tétano e difteria. Essas vacinas contribuem para reduzir complicações, hospitalizações e mortes causadas por infecções. Outro grupo que possui calendário específico é o das mulheres, especialmente durante o período da gestação. A vacinação da gestante é importante para proteger tanto a mãe quanto o bebê. Algumas vacinas, como a vacina contra tétano, difteria e coqueluche, são recomendadas durante a gravidez para garantir proteção ao recém-nascido nos primeiros meses de vida. O Programa Nacional de Imunizações também possui estratégias específicas para a população indígena, levando em consideração as condições sociais, culturais e geográficas dessas comunidades. As equipes de saúde que atuam em áreas indígenas realizam ações de vacinação adaptadas às necessidades dessas populações, garantindo o acesso às vacinas e contribuindo para a prevenção de surtos de doenças. Para o profissional de enfermagem, é fundamental compreender alguns conceitos básicos relacionados à vacinação. A imunização pode ser classificada em ativa ou passiva. A imunização ativa ocorre quando o próprio organismo produz anticorpos após a administração de vacinas. Já a imunização passiva acontece quando anticorpos prontos são administrados ao indivíduo, como ocorre com o uso de soros ou imunoglobulinas. Outro aspecto muito importante é a conservação das vacinas. As vacinas são produtos biológicos sensíveis à variação de temperatura, por isso devem ser armazenadas e transportadas adequadamente dentro da chamada rede de frio. A maioria das vacinas deve ser mantida em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. O controle rigoroso da temperatura é essencial para garantir a eficácia das vacinas. O técnico de enfermagem deve estar atento às condições de armazenamento,
verificando constantemente a temperatura dos equipamentos de refrigeração, observando a validade das vacinas, se garantindo que não haja exposição a temperaturas inadequadas. Vacinas que foram congeladas indevidamente ou expostas ao calor excessivo podem perder sua eficácia e não devem ser utilizadas. Outro ponto importante é o controle da validade das vacinas. Cada vacina possui prazo de validade determinado pelo fabricante. Além disso, algumas vacinas possuem prazo específico após a abertura do frasco. Por isso, o profissional de enfermagem deve sempre verificar a data de validade antes da aplicação e seguir corretamente as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Também é necessário conhecer as contraindicações das vacinas. As contraindicações gerais incluem situações em que a vacinação pode representar risco ao paciente, como em casos de reações alérgicas graves a componentes da vacina ou a doses anteriores do mesmo imunizante. Nesses casos, a aplicação da vacina deve ser evitada ou avaliada cuidadosamente por um profissional de saúde. Existem também contraindicações específicas que variam de acordo com cada tipo de vacina. Por exemplo, algumas vacinas que utilizam vírus vivos atenuados não devem ser administradas em pessoas com imunodeficiência grave ou em gestantes, pois podem representar risco para esses grupos. Por isso, antes da aplicação de qualquer vacina, é essencial realizar a avaliação do paciente e verificar possíveis contraindicações. O técnico de enfermagem tem papel essencial em todas as etapas do processo de vacinação. Esse profissional participa da organização da sala de vacina, da preparação do material, da aplicação correta das vacinas, do registro das informações no cartão de vacinação e nos sistemas de informação, além de orientar a população sobre possíveis reações e a importância de completar o esquema vacinal. Portanto, o Programa Nacional de Imunizações representa uma estratégia fundamental para a proteção da saúde coletiva. A vacinação contribui para reduzir a incidência de doenças infecciosas, evitar surtos e proteger toda a população por meio da chamada imunidade coletiva. Agora vamos estudar imunização para a prova do técnico em enfermagem da ESA, com foco em adiamento de vacinação, falsas contraindicações, associação de vacinas, eventos adversos pós-vacinação, principais vacinas do calendário e a rede de frio. Primeiro, adiamento de vacinação. Adiar não é contraindicar. Na prática, a vacinação costuma ser adiada quando a pessoa está com doença aguda moderada ou grave, principalmente com febre alta, porque isso dificulta a avaliação de eventos adversos e pode piorar o estado geral. Também se adia quando a história de reação grave à dose anterior ou à componente da vacina, até a avaliação. Em vacinas de vírus vivos atenuados, como tríplice viral, varicela e febre amarela, deve-se adiar em situações de imunossupressão importante, em geral, em gestantes, conforme orientação do programa de imunizações. Outra situação é o uso recente de imunoglobulina ou derivados, que pode interferir com algumas vacinas vivas, exigindo intervalo. Agora, falsas contraindicações, que caem muito em prova. Resfriado leve, coriza, tosse leve, diarreia leve, febre baixa, uso de antibiótico, prematuridade, desnutrição, alergia à penicilina, história de convulsão febril na família e aleitamento materno não são contraindicações para a maioria das vacinas. A regra é: quadro leve não impede vacinação, porque atrasar vacina aumenta risco de doença. Associação de vacinas. Em geral, várias vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia, desde que em locais diferentes e com técnica correta. Isso é comum em calendário infantil. A atenção maior é com vacinas vivas injetáveis. Se não forem aplicadas no mesmo dia, costuma-se manter intervalo mínimo de 4 semanas entre elas para evitar interferência, como entre tríplice viral e varicela, ou entre febre amarela e tríplice viral, quando não aplicadas simultaneamente, seguindo orientação do calendário vigente. Sempre conferir protocolo do serviço. Eventos adversos após vacinação. O mais comum é reação local, como dor, vermelhidão e endurecimento, e reações sistêmicas leves, como febre e mal-estar. Eventos graves são raros, mas precisam ser reconhecidos e notificados, como anafilaxia, convulsão associada à febre,
episódio hipotônico hiporresponsivo após DTP em alguns casos, e eventos específicos, como invaginação intestinal associada à vacina de rotavírus em situação de alerta. O técnico deve orientar o responsável, registrar e encaminhar para avaliação quando necessário, seguindo o fluxo de notificação. Agora vamos revisar as principais vacinas citadas no conteúdo. Poliomielite. Existem duas: VIP, inativada, aplicada por via intramuscular, e VOP, oral, atenuada. A VIP protege sem risco de poliomielite associada à vacina, e por isso é base do esquema. A VOP, por ser vírus vivo atenuado, exige atenção em imunodeprimidos e tem como evento raríssimo a poliomielite associada à vacina. Em prova, lembre, VIP é inativada e injetável. VOP é oral e viva. DTP e DT. A DTP, tríplice bacteriana, protege contra difteria, tétano e coqueluche e costuma provocar mais reações locais e febre. A DT, dupla adulto, protege contra difteria e tétano, usada para reforços e esquemas em adultos e gestantes conforme calendário. A diferença central é que a DTP tem componente pertussis e é mais reatogênica. IB, a Haemophilus influenzae tipo B protege contra meningite e infecções graves por IB. No calendário atual, aparece frequentemente combinada, especialmente na penta. Reações costumam ser leves, locais. Hepatite B. É vacina inativada, aplicada por via intramuscular. Atenção para conservação. É sensível a congelamento, e congelar pode inutilizar. Evento adverso mais comum é dor local. Penta. A penta reúne DTP, hepatite B e IB. Em prova, o importante é reconhecer que ela reduz o número de injeções e exige a mesma atenção de DTP quanto a febre e reações locais, além de não poder ser congelada na rede de frio. Sarampo, rubéola e cachumba. A tríplice viral, chamada MMR, é de vírus vivos atenuados, aplicada via subcutânea. Pode causar febre e exantema entre 5 e 12 dias após, o que é esperado em parte dos casos. A dupla viral protege contra sarampo e rubéola. Vacina isolada de rubéola e sarampo pode aparecer em contexto histórico ou de campanhas. A lógica é a mesma. São vacinas vivas, com contraindicação em imunossupressão importante, em geral, em gestação. BCG, contra a tuberculose. É vacina viva atenuada, aplicada por via intradérmica. A reação local é esperada, com formação de pápula, evoluindo para pequena lesão e cicatriz. Evento adverso a observar inclui linfadenite e infecção local quando técnica ou condição clínica favorecem. Também exige atenção em imunodeficiências. Febre amarela. É vacina viva atenuada. Em prova, atenção às contraindicações clássicas, imunossupressão importante e avaliação cuidadosa em situações específicas, além de não ser aplicada sem critério em áreas sem recomendação. Pode ter febre e dor no corpo. Eventos graves são raros, mas existem, e por isso a avaliação é criteriosa. Influenza, gripe. Em geral, é inativada, aplicada intramuscular, com campanhas anuais por causa da variação do vírus. Reações mais comuns são dor local e febre leve. Pneumocócica. No PNI, a mais comum é a conjugada, aplicada intramuscular, importante para prevenir pneumonia e meningite pneumocócica em crianças, em grupos específicos, idosos. Reações costumam ser locais e febre leve. Varicela. Vacina viva atenuada, aplicada via subcutânea. Pode causar febre e pequenas lesões semelhantes à varicela leve. Contraindicada em imunossupressão importante, em geral, em gestantes. HPV quadrivalente 6, 11, 16 e 18. É recombinante, aplicada intramuscular, muito importante na prevenção de câncer de colo do útero e outras lesões associadas. Evento adverso comum é dor local. Pode ocorrer síncope em adolescentes, então deve-se observar após aplicação para evitar queda. Raiva. Vacina inativada, usada principalmente em profilaxia pós-exposição, em algumas situações, pré-exposição. O esquema depende do tipo de exposição e conduta definida em protocolo,
e exige registro e seguimento rigoroso. Rotavírus oral, VOR. É vacina oral atenuada. Ponto de prova. Tem limite de idade para aplicação por causa do risco de invaginação intestinal. Então atrasos podem impedir a dose. Pode causar irritabilidade e diarreia leve. Sinais de gravidade abdominal exigem avaliação. Agora, rede de frio. Rede de frio é o conjunto de procedimentos e equipamentos para manter vacinas na temperatura correta, desde o armazenamento até a aplicação, geralmente entre 2 e 8 graus Celsius para a maioria. O técnico deve monitorar temperatura, registrar, organizar estoque pelo critério de validade, evitar abertura desnecessária, manter vacinas protegidas de luz quando indicado e, principalmente, evitar congelamento de vacinas sensíveis, como hepatite B, DTP, DT e penta, porque congelar pode danificar. Vacinas liofilizadas, como BCG e algumas virais, exigem diluente correto. Após reconstituição, tem tempo limitado de uso, devendo permanecer refrigeradas e serem descartadas após o tempo recomendado pelo protocolo. Se você dominar esses pontos, você acerta as questões mais comuns. Quando adiar? O que não é contraindicação? Como associar vacinas? Como reconhecer eventos adversos importantes? Diferenças entre VIP e VOP? Entre DTP e DT? O papel da penta? E as regras básicas da rede de frio.